Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula de biologia e o assunto da aula de hoje vai ser sistema circulatório. Então, vamos lá? O sistema circulatório ele é responsável por conduzir as substâncias, como os nutrientes, os gases, as excreções, para as células e para os tecidos. Ela possui uma grande importância na defesa contra as infecções e mantém as condições necessárias para que as células consigam se manter e, conseguindo se manter, consigam manter os tecidos também. Aqui nós temos uma imagem do sistema circulatório e cada uma a gente vai ver com maiores propriedades, como o coração, as veias, as artérias. Aqui é só para a gente conseguir saber como funciona. Aqui nós temos outro esquema de um coração, e as artérias que saem dele, as veias. E aqui nós temos as que são ligadas ao pulmão e aqui o que são bombeados para o corpo todo. Então, vamos ver cada uma com as suas propriedades. Vamos começar primeiro pelas artérias. O que são as artérias? Elas são os vasos sanguíneos lisos. Possuem tecidos muito grossos. Por quê? Porque ela vai pegar o sangue que sai do coração, o que é bombeado para fora do coração. Então, olha aqui as artérias. São esses vasos aqui vermelhos. São bem grossos, porque pegam esse sangue que sai do coração e ele é bombeado numa pressão muito, muito, muito grande. Então, se ela for muito fina, ela vai acabar estourando e não vai aguentar a pressão. Então, ela precisa ser grossa por isso. Ela pode transportar o sangue arterial ou o sangue venoso. Nunca vai transportar os dois. Ou é um ou é outro. O sangue arterial é rico em oxigênio e o sangue venoso é rico em gás carbônico. Um sangue também nunca vai ter os dois, nunca vai ter ou é oxigênio ou é gás carbônico. Nunca tem os dois misturados, tá bom, gente? As artérias que transportam o sangue venoso são a artéria pulmonar, que vai sair do coração e vai até o pulmão. São essa veia aqui, ó, essa veia azulzinha aqui. Ela sai do coração e vai até o pulmão, levando então o sangue venoso, que é com gás carbônico. E nós temos também o cordão umbilical, que vai sair da mãe e vai levar para o filho. Beleza? Aqui nós temos as veias. As características é que levam o sangue do corpo de volta para o coração. Então, a artéria, ela vai pegar esse sangue que saiu do coração em uma grande pressão e as veias, ela vai pegar esse sangue que está sendo bombeado pelo seu corpo e vai trazer de volta para o nosso coração. Ela vai apresentar uma baixa pressão, porque o nosso corpo, gente, ele tem uma extensão muito grande. Então, como é que vai fazer para que esse sangue volte? Como se, por exemplo, se o sangue estivesse lá no seu dedão do pé. Como vai fazer para ele voltar? Ela tem umas válvulas dentro das veias que fazem com que esse sangue vai subindo para que ele não pare. Porque muitas vezes ele está voltando contra a gravidade. Então, ele possui válvulas e o nosso movimento, como contração muscular, relaxamento, faz também com que ajude esse sangue a voltar e a subir pelo nosso corpo. Elas vão apresentar paredes mais finas e possuem bastante colágeno, então elas podem ser esticadas bastante. E podem transportar também o sangue arterial ou venoso, nunca os dois juntos. Possuem válvulas, foi tudo isso que a gente falou. As veias que transportam o sangue arterial que é rico em gás oxigênio, é as veias pulmonares e as veias umbilicais. Os capilares são os vasos de paredes muito, muito finas. São formados por apenas uma camada de células e possuem maior área de contato com os tecidos. Então, é por meio dos capilares que o sangue vai conseguir trocar nutrientes com a célula, porque ele possui uma parede muito fina, então os nutrientes conseguem passar por ela e entrar nas células ou entrar pelos capilares e ir para o sangue.
Nós temos também o coração, que é o nosso principal órgão de toda essa cadeia. E ele é composto por 3 camadas. Nós temos o pericárdio, que é a membrana que reveste externamente o coração. Vai ser toda essa membrana aqui que a gente está vendo. E nós temos também o miocárdio, que é a membrana do meio, e ela que é responsável pelos movimentos que nós temos no coração, que é a contração involuntária. Nós temos também o endocárdio, que é a membrana que vai revestir internamente o coração. E também o sangue, ele entra pelo nosso átrio direito, que é esse aqui, e se move para o ventrículo direito, que é esse daqui. Nós temos também, podem entrar pelo outro lado, então entra pelo átrio esquerdo e se move até o ventrículo esquerdo. Beleza? Então, entra por essas 2 veinhas aqui e entra por aqui também. E se move do direito para o direito e do esquerdo para o esquerdo. No nosso coração, nós vamos ter a veia aorta, que é esta daqui, a principal delas, bem grandona aqui. E ela transporta o sangue oxigenado para todo o nosso corpo. Então, ela que é responsável pelo bombeamento para todo o corpo desse sangue oxigenado. Qual que é o sangue oxigenado? É o sangue arterial. Nós temos também a veia cava, que vai pegar esse sangue não oxigenado e vai transportar para o átrio direito do coração. Nós temos as artérias pulmonares, que transportam o sangue não oxigenado do ventrículo até os pulmões. Então, a artéria pulmonar ela vai pegar esse sangue que está com gás carbônico e vai levar para o pulmão para aí poder ocorrer as trocas gasosas. E as veias pulmonares transportam sangue oxigenado dos pulmões até o coração. Então, a artéria pulmonar leva até o pulmão e a veia pulmonar faz o processo inverso. Ela pega do pulmão e leva para o coração. O que vai acontecer nos pulmões? Nos pulmões ocorre a hematose. O que é hematose? São essas trocas gasosas por meio da difusão. Os gases que estão em maior quantidade passam para onde que estão em menor. Então, aqui no nosso capilar do nosso sangue, nós vamos ter uma grande quantidade de gás carbônico, porque lembra que está vindo lá do nosso coração esse sangue não oxigenado. Então, o sangue não oxigenado é com gás carbônico, está em grande quantidade. E nos nossos alvéolos do nosso pulmão, o que vai acontecer? Lá está em menor quantidade esse gás carbônico. Então, o nosso capilar sanguíneo vai expelir o gás carbônico e vai pegar todo o oxigênio que está em maior quantidade no nosso pulmão e vai vir para a nossa célula sanguínea, onde vai voltar para o coração oxigenado. Então, entrou no nosso pulmão um sangue com gás carbônico e vai sair do nosso pulmão um gás oxigenado pronto para ser bombeado para o nosso corpo, mas ele volta para o coração primeiro, ok? Então, nós temos o sangue, que é o meio com que ocorre todo esse processo, que ocorre todo esse transporte. O sangue ele é composto 55% de plasma e 45% de elementos figurados. O que é o plasma? O plasma é formado por água e algumas proteínas. Ele tem uma cor mais amarelada. E nós temos os elementos figurados, que são as plaquetas, as hemácias e os leucócitos. Isso a gente vai ver agora, cada um com as suas propriedades. As hemácias são conhecidas como glóbulos vermelhos. São células anucleadas em nós, nos mamíferos, e são repletos no seu interior por hemoglobina, que possuem muito ferro. E com isso, ela é muito propícia a se juntar com o oxigênio. Então, o que vai transportar o oxigênio por todo o nosso sangue, por todo o nosso corpo, são as hemácias e as hemoglobinas que estão dentro das hemácias.
As plaquetas, elas vão ser fundamentais para o processo da nossa coagulação sanguínea. Quando nós temos algum sangramento interno, a gente bateu e aconteceu alguma veinha estourou e começa a vazar bastante sangue, vai ter essa coagulação sanguínea, que vai ser por meio das plaquetas. Nós temos também os leucócitos, que são conhecidos como glóbulos brancos. O que são esses glóbulos brancos? Eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo e são geradas na medula óssea e amadurecidas no timo. Podem ser de vários tipos, como os neutrófilos, que vão fagocitar esses micro-organismos, vão mandar para fora do nosso organismo. Podem ser os basófilos, que vão liberar a substância como histamina. Como vai funcionar nos casos da nossa alergia? Por que fica vermelho? É uma reação dessa histamina que foi liberada para poder combater essa alergia. Então, fica vermelho, fica inchado por causa da histamina. Nós temos os eosinófilos, que vão combater esses agentes estranhos de grande porte, como o verme. E temos os linfócitos, que podem ser de dois tipos, e ele a gente vai ver agora no próximo slide. Os linfócitos, eles podem ser tanto o B como o T. Os linfócitos B vão produzir os anticorpos e os linfócitos T vão destruir as células anormais. Como vai funcionar? Lembra que a gente viu na aula anterior sobre as doenças virais? São os linfócitos que vão produzir os anticorpos para os vírus, para as bactérias. Os vírus, eles são combatidos pelos nossos anticorpos, igual dito na aula anterior. E como que funciona isso? Os macrófagos, que a gente viu, vão pegar esses parasitas, esses vírus, e vão levar até os linfócitos B e vai apresentar os dois. Os linfócitos B vão pegar essa sequência de bases nitrogenadas que os vírus têm no seu DNA ou no seu RNA e vai produzir um anticorpo baseado naquilo. Então, cada linfócito produz um anticorpo para cada tipo de vírus, para cada tipo de bactéria, para cada tipo de agente parasita invasor. Cada anticorpo é diferente um do outro. Então, o linfócito produz um anticorpo e vai combater todo esse parasita juntamente com as outras células, juntamente com os outros tipos de leucócitos, que são os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfócitos. Eles se juntam todos para poder combater, e mais um anticorpo que vai poder combater esse agente invasor. A vacina, ele é um meio de imunização ativa, que a gente viu que é o meio que vai poder combater os vírus que entram no nosso corpo. E essa vacina, ela vai se passar por meio de um invasor e vai estimular a produção desses anticorpos. Ela meio que se finge de um vírus ou de uma bactéria, não importa. Se finge desse agente invasor e vai por meio dele combater, entrar nessa lutinha com o linfócito para poder produzir esse anticorpo, para poder ter esse meio de anticorpo para quando tiver um vírus de verdade, esses anticorpos já estiverem pronto para poder fagocitar todo esse agente invasor que entrou no nosso organismo. Então, essa é a ligação que tem essa aula de sistema circulatório com a aula de doenças virais, para a gente poder ver como que vai funcionar esse meio de imunização, esse meio para poder combater esses agentes invasores, que são os vírus que a gente viu na aula passada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar com os amigos. E é isso, até a próxima aula.